Olá, recentemente no Instagram eu fiz uma enquete perguntando o seguinte: um engenheiro, durante um projeto estrutural, aplicou um artifício de cálculo, ou seja, ele modificou alguma coisa no dimensionamento dele, sem mudar a concepção, ou seja, não foi que aumentou o pilar, reduziu o pilar, aumentou o viga, não. Foi alguma questão das configurações, de modificações, de ajustes, alguma questão que ele fez no dimensionamento que reduziu o total de cargas axiais em 5%. Ou seja, se os pilares estavam com média 100 toneladas, eles foram para média de 95 toneladas. Sem mudar a concepção. E eu perguntei qual o artifício que foi utilizado e se esse artifício é correto ou não. Nós tivemos 280 respostas, vou deixar aqui 280 aqui, tá? Dessas respostas, eu tive 71 respostas que ele aplicou um coeficiente de módulo nas fundações e foi uma aplicação correta, tá? Dessas, as primeiras duas é correta, digamos terceiro e quarto, sei que ele fez uma coisa errada. A segunda possibilidade foi que ele aplicou uma redistribuição no pilar, seja na conexão do pilar com a fundação, seja na conexão pilar, viga ou qualquer outra conexão do pilar, e através de redistribuições foi possível reduzir as cargas axiais em 5%, o total de cargas axiais em 5%. Próxima questão. Alguns disseram que ele fez um erro, que ele não poderia ter feito isso, mas que ao desativar o vento ou o efeito de segunda ordem, ele conseguiu reduzir as cargas em 5%. Teve 48 respostas e 81 pessoas disseram que é impossível, o que ele fez foi errado e não deveria ter sido feito de qualquer maneira. Ok? Além disso, por que eu fiz essa enquete? Porque eu tive um aluno que chegou para mim e falou: Gilberto, no escritório que eu trabalho, um engenheiro aplicou uma dessas questões aqui e ele reduziu as cargas da estrutura em 5% e eu quero saber como, e eu quero entender essa redução de total de cargas axiais em 5% da minha obra. Bom, agora vem a questão. Você entendeu as 4 possibilidades, ok? As minhas enquetes e a minha audiência é primariamente engenheiros, tá? Seja engenheiros que trabalham com estrutura ou não, e também uma outra boa parte da minha audiência são alunos e estudantes de engenharia, ok? Eu praticamente não tenho audiência, uma ou outra pessoa que não é engenheiro, tá? Mas essas respostas aqui foram dadas por pessoas que se matricularam há vários anos, ou alguns anos pelo menos, geralmente tem estudantes a partir do 7º semestre que me procuram, mas foram dadas por engenheiros ou pessoas que já tiveram várias aulas de engenharia. E a resposta disso não é uma questão que eu teria que ter um mestrado, um doutorado, uma coisa do tipo, ok? Na verdade, isso aqui, quando o aluno falou, a coisa que eu pensei foi o seguinte: ligar para a polícia. E o cara vai ligar para a polícia? Porque se um engenheiro fez qualquer coisa que, sem mudar a concepção, reduziu o total de cargas axiais na fundação, ok? Ele está violando uma lei de Newton, que ação é igual a reação, ok? Só isso, se eu soubesse que ação é igual a reação, que é uma das 3 leis de Newton básicas, ok? Eu sei que se o meu prédio pesa 1000 toneladas, ok? Tá? Ou a fundação vai ter uma reação total de 1000 toneladas de força, ou o prédio vai descer. Por quê? Porque força, agora outra lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Se eu tivesse uma reação de 999,99, tá? Isso seria suficiente para gerar uma força de 0,01 tonelada de força aqui e já vai fazer a obra começar a andar, ok? Aí questão de tipo, se está faltando 1 quilo na obra, é questão de 2, 3 minutos o prédio está no chão. Não funciona, ok? Se o prédio tem 1000 toneladas para baixo, tem que ter 1000 toneladas para cima, tá? Não tem essa opção, ok? Então a resposta correta, que é uma questão básica de engenharia, tá? Básica de física de ensino médio, tá? Primeiro ano de ensino médio. Tá? É uma questão básica, que é o quê? E o problema é achar que tem alguma solução mística que resolve solução básica. Não tem. Tá? Se o prédio tem 1000 toneladas,
obrigatoriamente as reações são 1.000 toneladas. É impossível reduzir o peso do prédio sem reduzir o peso do prédio, ok? Tem como mudar em 5% as cargas? Sim, se mudar a concepção. Se eu modificar a concepção, se eu mudar o tipo de laje, se eu modificar o tipo de viga, se eu modificar o tipo de parede, tranquilamente dá para reduzir 5%, dá para reduzir 10% da obra sem dificuldades. Agora, se o prédio, se a estrutura toda está pesando 1.000 toneladas, se eu tenho a sobrecarga normativa, eu não posso trabalhar fora do normativo, ok? Se o peso da estrutura está determinado, tá? Não tem nada que vai fazer sem mudar a concepção. Se eu mudar a carga, se eu mudar a concepção, ok? Então não tem como, porque a única função de uma obra, e a questão é, o que é uma estrutura? Uma estrutura é um elemento, né, que pega uma carga e transmite até a fundação. Então, a estrutura, ou transmite até outro ponto, tá? Mas nesse caso até a fundação, né? Se eu pensar em estrutura como um todo, ela vai pegar a carga do prédio todo e transmitir até a fundação, ok? Uma estrutura que só transmite 95% da carga, ela só é 95% de estrutura, não serve. Tá? Então, a questão é que ela não está tendo a função dela, se ela não está transmitindo toda a carga. Agora, por que as pessoas pensam que uma dessas três outras alternativas podem ser viáveis ou pode acontecer? Bom, e o que aconteceu na prática? Tá? Como que um engenheiro na prática conseguiu ter a maluquice completa, tá, de falar que ele reduziu 5% das cargas axiais na estrutura, tá? Qual foi o erro que esse engenheiro cometeu? Ele cometeu um erro gravíssimo, tá? Como falei, ele violou uma lei de Newton, ok? Duas, na verdade, se for pensar. A questão é, coeficiente de mola das fundações. Bom, se eu tinha um pilar apoiado numa fundação rígida e eu, em vez de ser rígida, ele se torna deformável, ele não vai ter uma carga menor? E a resposta é, a estrutura continua tendo o mesmo peso total, ok? Se eu tiver todas as fundações com coeficientes de molas proporcionais às cargas, ou seja, se tiver uma fundação otimizada, as cargas em cada pilar vai ser a mesma coisa, ok? O que pode acontecer, e eu já vi ser feito isso, é um problema que é feito, mas um pilar está com uma carga muito elevada e é aplicado um coeficiente de mola só nesse pilar. Então, eu tenho um pilar que está com 200 toneladas. E eu não consigo aumentar a seção dele, ele está no limite lá do prédio e tudo mais, não posso aumentar, senão vai invadir vaga de garagem. E vai lá, aplica o coeficiente de mola na fundação e ele fica com 190, 180 toneladas. Quando é feito isso, some 10, some 20 toneladas? Não. Por quê? Porque os pilares vizinhos vão pegar um pouco de carga. Ele tem 5, 6 pilares vizinhos. Exatamente o que um pilar vizinho vai depender muito. Mas o que vai acontecer é que se das 20 toneladas que sumiu, um pilar pegou 8, outro pilar pegou 4, outro pegou 3, outro pegou 2 e assim foi. E essas 20 toneladas continuaram existindo na obra, só foi modificado onde elas estavam. Ok? Então, o coeficiente de mola nas fundações é um artifício que pode reduzir a carga de um pilar ao aumentar em outro. Ok? Se ele é usado com muito cuidado, ele pode ser aplicado, tá? Com controles pesados, mas a questão é, vai reduzir o total de cargas? Não, vai tirar de um para colocar para outro, ok? É uma questão de redistribuição dos esforços. Próxima questão, se eu redistribuir os pilares, eu consigo reduzir o total de cargas axiais? Não, tá? Por quê? Porque a redistribuição, novamente, é só uma redistribuição, ou seja, eu tinha uma distribuição de cargas, eu refiz essa distribuição de cargas, ok? Tá? É igual falar, eu tenho 1 litro de água e eu chacoalho. Quantos litros de água eu tenho? 1, ok? Tá? Eu tenho uma piscina com 10 mil litros de água e eu chacoalho a piscina, sei lá, tem um terremoto. Com quantos litros a piscina fica? A não ser que tenha vazado algo, né? 10 mil litros, ok? Então, a questão é que redistribuição é igual a coeficiente de mola. Inclusive, aplicar um coeficiente de mola é uma forma de aplicar uma redistribuição. É uma questão que, se aplicada em todas as fundações de maneira correta, vai aumentar a precisão de dimensionamento, ok? Tá? Mas, de qualquer maneira, é só uma redistribuição dos esforços. Vai aumentar? Não. Vai reduzir? Não. Vai tirar de um para colocar para outro, ok? Tá? Próxima questão, e na verdade, se a gente fosse pensar realmente o exato, até tem como,
ok? Tá? A terceira questão, tecnicamente, até teria como, não da maneira que você está pensando, nossa, eu vou otimizar a estrutura, tá? Até porque está errado, mas tecnicamente teria como o aplicar a carga de vento, reduzir carga, não desativar, ativar, ok? Tá? Então, se eu ativasse carga de vento, eu poderia reduzir a obra se fosse um galpão, porque eu não falei tipo de obra, tá? Mas a questão é, se eu tenho um galpão, ok? Por isso um galpão de inclinação baixa, que é o mais comum, o vento vai tentar levantar o telhado e, consequentemente, vai tentar levantar os pilares, ok? Então, tecnicamente falando, se eu ativasse vento, eu poderia reduzir minimamente as cargas axiais. Tá? Quer dizer, num galpão é bastante, mas no galpão eu piorei de qualquer jeito. Tá? Eu tenho que considerar o vento por motivos óbvios, mas ativar vento pode aumentar as cargas, pode reduzir as cargas axiais, não desativar. Okay? Então, a única solução tecnicamente é ativar o vento. Eu poderia reduzir minimamente as cargas axiais quando eu fizer a combinação de vento, mas só quando eu fizer a combinação de vento, e ainda assim vai piorar a obra, né? Porque meu galpão, o risco da fundação não é afundar, o risco da fundação é levantar, então também não ajudou. E a questão é segunda ordem? Não, a segunda ordem só vai aumentar a magnitude dos esforços horizontais, ela não modifica os esforços verticais, ok? Tá? Agora, qual foi o erro cometido? Qual foi a questão cometida? Porque o engenheiro falou e eu, não, meu Deus do céu, eu fui lá e eu reduzi e, meu Deus do céu, apliquei aqui o coeficiente e eu fiz uma mágica que tirou 5% do peso da obra. O erro foi o seguinte, o engenheiro tinha uma estrutura predial, ok? Quantos andares não importa, tá? Só vou demonstrar um prédio aqui, ó, tá? E as fundações engastadas. Ok? Tá, então eu tenho um prédio com as fundações engastadas. Eu tenho uma carga de vento, não tenho? Sim, um prédio tem vento, né? Toda estrutura tem vento, a não ser que ela esteja dentro de outra estrutura. Tá? Então a questão é, beleza, meu prédio tem uma carga de vento. Quando é aplicada uma carga de vento, esse pilar fica comprimido e esse pilar aqui, ó, fica tracionado. Ok? Só que geralmente o que acontece, ok, porque é uma carga de vento e gerou uma compressão de 20 toneladas, e gerou uma tração desse pilar de 20 toneladas. Geralmente o que acontece é que um pilar de um prédio vai ter uma compressão já base nele, ou seja, ele já tem uma compressão pelas lajes, pelas paredes e outros fatores, maior do que 20 toneladas. Ok? Então acontece que eu aumento a compressão de um lado e reduzo a compressão do outro. Ok? Então aqui eu tenho compressão de 20 toneladas, tração de 20 toneladas. Só que o que acontece é que, como eu não escolho o sentido do vento, né, mal bem vai acontecer que eu vou ter uma outra hipótese igual a essa, só que com o vento batendo para o outro lado, ok? Então, cada pilar como base, se tiver uma simetria pesada pode ter diferença, mas como base o pilar vai ter tipo um efeito de vento de mais, menos, sei lá, 20 toneladas, entendeu? Ou outro valor, mas vai estar comprimido ou tracionado com tantas toneladas, ok? E isso acontece. Beleza. O que foi o artifício que esse engenheiro fez? Porque, ok, tá, porque se eu for pensar, eu estou falando total de cargas, ok? Ok, eu aumentei 20 e reduzi, aumentei 20 de um e reduzi 20 do outro. Mas o total continuou o mesmo. Pois é, o artifício, o problema que o engenheiro fez foi o seguinte, ele tinha aquela fundação engastada, beleza, está aqui nos prédios novamente, tinha a fundação engastada, ok, tá? E ele foi lá e colocou um coeficiente de mola, tá? Então ele tinha a mesma fundação engastada, ele foi lá e colocou um coeficiente de mola na fundação, ok? E aqui também ele colocou um coeficiente de mola na fundação. E adivinha só, aquele pilar que estava com vento de mais menos 20 toneladas virou mais menos 15 toneladas, ok? Então imagina que esse pilar aqui tinha uma carga axial, tinha uns dois pilares, imagina igual, tá? Eles tinham 80 toneladas de força de peso próprio, mais sobrecarga e tudo mais, ok? Com o vento, o que acontece é que eles ficariam numa gama de 60 a 100, só que com essa redistribuição eles ficaram com 65 a 95. Agora vem a questão. Mas a estrutura não tem que receber todas as cargas ainda. Tipo, ok, eu reduzi o vento, mas eu não posso reduzir esforços, né? Só posso redistribuir. Pois é. Primeira questão é, ok, reduziu as cargas nos pilares? A carga axial máxima, sim.
reduzir o total de cargas? Não, porque se eu só reduzir a carga de vento, bem, o meu prédio só resiste 75% da carga de vento. Então, a outra questão que aconteceu, e esse foi o problema grave, e essa otimização estrutural aumentou as solicitações de todas as fundações. Por quê? Porque antes o prédio estava resistindo aos esforços, principalmente pelo efeito de pórtico, onde comprime um pilar, traciona o outro, e vice-versa. Agora, eu reduzi a capacidade dos pilares de suportar as forças através de pórtico. E o que aconteceu? Eles começaram a suportar mais esforços de momento fletor. Então, o vento não reduziu. O que aconteceu é que essa redistribuição aumentou drasticamente os efeitos verticais, verticais só que dos pilares, né? Só que de momento fletor. Eu reduzi o máximo de carga axial, eu aumentei o mínimo de carga axial e eu aumentei o momento fletor de todos os pilares. O que aconteceu? As fundações ficam com todas elas com mais momento fletor, ou todas as fundações que estão auxiliando no vento, no caso. Tá? Porque pode ter um pilar que realmente está lá puramente axial. Tá? Mas todas as fundações que auxiliam no vento tiveram um aumento de momento fletor. Quem sabe algumas tiveram mais, algumas tiveram menos. Mas foi um aumento significativo dos esforços de momento fletor. Foi otimização? Não. E foi uma redução de cargas? Não. Tá? Eu só modifiquei onde que estavam as cargas, tá? Onde antes os pilares trabalhavam em conjunto e agora eu mandei eles trabalhar cada um por si. Ok? Essa que foi a questão, essa que foi a situação e foi uma maneira de piorar a obra. Por quê? Porque os pilares, bem, vão necessitar um ar de aço maior e a fundação vai precisar uma rigidez horizontal bem maior. Entendido isso aqui? Tá? Então, primeira questão é: tome muito cuidado com questão de carga de pilares. Eu já vi muito projeto estrutural onde o engenheiro não projetou as fundações, onde ele foi lá, mandou uma planta e daí tinha lá a planta P12, sei lá, P12 aqui, ó, 20 por 50, N igual a 96 toneladas de força, ok? E ele manda isso aqui, isso aqui é um absurdo. Ah, se eu receber isso aqui, eu falo, desculpa, manda de volta e pede para ele mandar a planta de cargas da fundação. Isso aqui não é plano de cargas da fundação. Tá? Uma planta de cargas da fundação minimamente adequada, ela vai ser assim, ó, tá? O mínimo que eu espero. Tá? Mas é o que? P12. Então, ó, tá aqui o pilar, beleza? P12, 20 por 50, ok. Tá? E ele vai ter o que? Carga permanente, sobrecarga, vento a zero, vento a 90. Pelo menos isso. Tá? E daí vai ter o que? N, K, MK, X, MK, Y. Isso seria o mínimo que eu espero de uma fundação. Se não é uma fundação com cargas pesadas, eu ainda espero o VK em X e o VK em Y, ok? Interessante falar K ou D. Por quê? Porque você fala, o pilar tem 96 toneladas. Mas é 96 toneladas digamos, a carga real ou é majorado 96 toneladas? Ou seja, minorado ou majorado, ok? E aí vai ter vários valores. Aqui vai ter um valor, aqui vai ter outro valor, aqui vai ter outro valor, aqui vai ter outro valor, ok? Tá? Isso aqui é a questão que, como base, eu vou ter pelo menos aí uns 12 valores, que vai ser a carga gravitacional por peso próprio e carga permanente, né? Tem que conhecer o peso de uma viga ou de uma parede, vai contar igual, porque vai estar lá o resto da vida, ok? A sobrecarga, o vento a zero e o vento a 90. Okay? Dependendo do caso, eu posso precisar também vento a 180 e vento a 270. Só que, no caso do V0 e V90, sendo a obra adequadamente simétrica, que não tem alguma questão especial, complexa, o que vai acontecer é que no MK, X e Y, né? Tá? Posso chamar isso aqui, ó, de vento em X e vento em Y, ao invés de chamar vento 0 90, eu poderia colocar o quê? Mais menos 4 toneladas de força-metro, entendeu? Tá? Então eu poderia colocar isso aqui, que quando o vento bate em X é mais, quando o vento bate em menos X é menos, tá? Porque na fundação não importa se o momento fator é positivo ou negativo. Tá? 4 toneladas de força-metro, se a estrutura vai tombar para a direita ou para a esquerda, a estrutura continua funcionando, ok? Então, eu poderia fazer uma tabela assim, ó, com mais menos. Momento Y, mais menos 0,7 toneladas de força-metro, ok? Isso poderia fazer. Agora, mandar só a carga axial é um absurdo completo, que gera subdimensionamento de fundações e mostra que o engenheiro não tem noção nenhuma do que as normas exigem,
ok? E não tem noção nenhuma de como que uma fundação é dimensionada por completo, que não é só a carga axial, beleza? Entendido isso aqui? Então, nós tivemos 29% de acerto, ok? Em uma enquete que um estudante de primeiro ano de ensino médio deveria acertar, ok? Tá? Então, toma cuidado em achar que vai ter artifício complexo de cálculo que vai salvar você não saber a base. Não, ok? Tá? Projeto sai um lixo quando a pessoa não entende a base e não tem nada complexo que consegue fazer, digamos, em avançado e tudo mais, em mestrado, doutorado e aplicações de coeficientes específicos de módulo e tudo mais, que vai salvar você não ter uma base boa. Okay? A base essencial, e isso aqui é lei de Newton. Okay? Se você já se falar 3 coisas para o que um engenheiro tem que saber, eu vou dizer o que? A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Okay? É as 3 primeiras coisas que o engenheiro tem que saber. Okay? Mas por enquanto seria isso então. Lembrando, tipo aqui, desse lado aqui, ó, eu tenho os meus cursos, ok? Onde todos os cursos eu demonstro o dimensionamento de uma obra do início ao fim, só que respeitando as leis de Newton, que além de várias outras regras de otimização e dimensionamento e detalhamento da obra, ok? Meu site vai estar aqui embaixo, tanto no texto aqui embaixo, quanto na descrição, logo abaixo, o link, beleza? Mas por enquanto seria isso então.